Olá, tudo bem com vocês? Hoje, dia 92, nós vamos ler o primeiro livro de Reis, dos capítulos 13 ao 16. Enquanto eu faço o resuminho, que tal você já ir clicando em gostei? Se você não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho para receber notificações, compartilhe, comente. No capítulo 13, um profeta prediz sobre o altar. No capítulo 14, temos a profecia de Aías contra Jeroboão. E o capítulo 15 narra o reinado de vários reis. Então vamos lá, capítulo 13. Eis que por ordem do Senhor veio Judá a Betel, um homem de Deus, e Jeroboão estava junto ao altar para queimar incenso. Clamou o profeta contra o altar por ordem do Senhor e disse: Altar, altar, assim diz o Senhor: Eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias, o qual sacrificará sobre ti os sacerdotes dos altos que queimaram sobre ti incenso, e ossos humanos se queimarão sobre ti. Deu naquele mesmo dia um sinal dizendo: Este é o sinal de que o Senhor falou. Eis que o altar se fenderá e se derramará cinza que há sobre ele. Tendo o rei ouvido as palavras do homem de Deus que clamara contra o altar de Betel, Jeroboão estendeu a mão sobre o altar, dizendo: Prendei-o. Mas a mão que estendeu contra o homem de Deus secou, e não a podia recolher. O altar se fendeu, e a cinza se derramou do altar, segundo o sinal que o homem de Deus apontara por ordem do Senhor. Então disse o rei ao homem de Deus: Implora o favor do Senhor teu Deus, e ora por mim para que eu possa recolher a mão. Então o homem de Deus implorou o favor do Senhor, e a mão do rei se recolheu e ficou como antes. Disse o rei ao homem de Deus: Vem comigo à casa e fortalece-te, e eu te recompensarei. Porém, o homem de Deus disse ao rei: Ainda que me desses metade da tua casa, eu não iria contigo, nem comeria pão, nem beberia água neste lugar. Porque assim me ordenou o Senhor pela sua palavra, dizendo: Não comerás pão, nem beberás água, e não voltarás pelo caminho por onde fostes. E se foi por outro caminho, e não voltou pelo caminho por onde viera a Betel. Morava em Betel um profeta velho. Vieram seus filhos e lhe contaram tudo que o homem de Deus fizera naquele dia em Betel. As palavras que dissera ao rei contaram-nas a seu pai. Perguntou-lhes o pai: Por que caminho se foi? Mostraram seus filhos o caminho por onde for o homem de Deus que viera de Judá. Então disse a seus filhos: Albardai-me um jumento. Albardaram-lhe o jumento e ele o montou. E foi após o homem de Deus, e achando-o sentado debaixo de um carvalho, lhe disse: És tu o homem de Deus que vieste de Judá? Ele respondeu: Eu mesmo. Então lhe disse: Vem comigo à casa e come pão. Porém ele disse: Não posso voltar contigo, nem entrarei contigo, não comerei pão, nem beberei água contigo neste lugar. Porque me foi dito pela palavra do Senhor: Ali não comerás pão, nem beberás água, nem voltarás pelo caminho que foste. Tornou-lhe ele: Também eu sou profeta como tu. E um anjo veio e me falou por ordem do Senhor, dizendo: Faze eu voltar contigo à tua casa para que coma pão e beba água. Porém mentiu-lhe. Então voltou ele e comeu pão em sua casa e bebeu água. Estando eles à mesa, veio a palavra do Senhor ao profeta que o tinha feito voltar. E clamou ao homem de Deus que viera de Judá, dizendo: Assim diz o Senhor: Porquanto foste rebelde à palavra do Senhor e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te mandara. Antes voltaste e comeste pão e bebeste água no lugar que te dissera: Não comerás pão nem beberás água, o teu cadáver não entrará em sepulcro dos teus pais. Depois que o profeta quem fizera voltar, haver comido pão e bebido água, albardou para ele o jumento. Foi-se, pois, e um leão o encontrou no caminho e o matou. O seu cadáver estava atirado no caminho, e o jumento e o leão parados junto ao cadáver. Eis que os homens passaram e viram o corpo lançado no caminho, como também o leão parado junto ao corpo, e vieram e o disseram na cidade de onde o profeta velho habitava. Ouvindo o profeta que o fizera voltar do caminho, disse: E o homem de Deus que foi rebelde à palavra do Senhor, é o homem de Deus que foi rebelde à palavra do Senhor. Por isso o Senhor o entregou ao leão, que o despedaçou e o matou, segundo a palavra que o Senhor lhe tinha dito. Então disse a seus filhos: Albardai-me o jumento, e eles o albardaram. Ele se foi e achou o cadáver atirado no caminho, o jumento e o leão parados junto ao cadáver.
O leão não tinha devorado o corpo nem despedaçado o jumento. Então o profeta levantou o cadáver do homem de Deus e o pôs sobre o jumento e o tornou a levar assim. Veio o profeta velho à cidade para o chorar e enterrar. Depositou o cadáver no seu próprio sepulcro e prantearam, dizendo: Ah, irmão meu. Depois de o haver sepultado, disse a seus filhos: Quando eu morrer, enterrai-me no sepulcro em que o homem de Deus está sepultado, porque ponde os meus ossos junto aos ossos dele. Porque certamente se cumprirá que por ordem do Senhor clamou contra o altar que está em Betel e contra todas as casas do alto que estão na cidade de Samaria. Depois dessas coisas, Jeroboão ainda não deixou o seu mau caminho. Antes, de entre o povo, tornou a constituir sacerdotes para lugares altos, a quem queria, consagrava para sacerdote dos lugares altos. Isso se tornou um pecado à casa de Jeroboão, para destruí-la e extingui-la da terra. Capítulo 14. Naquele tempo, adoeceu Abias, filho de Jeroboão. Disse esse à sua mulher: Dispõe-te agora e disfarça-te, para que não conheças quem és mulher de Jeroboão, e vai a Siló. Eis que lá está o profeta Aías, o qual a meu respeito disse que eu seria rei sobre este povo. Leva contigo 10 pães, bolo e uma botija de mel, e vai ter com ele. Ele te dirá o que há de suceder a este menino. A mulher de Jeroboão assim o fez, levantou-se e foi a Siló. Entrou na casa de Aías. Aías já não podia ver, porque os seus olhos já tinham escurecido por causa da velhice. Porém, o Senhor disse a Aías: Eis que a mulher de Jeroboão vem consultar-te sobre o teu filho que está doente. Assim e assim lhe falarás, porque ao entrar fingirá ser outra. Ouvindo Aías o ruído de seus pés, quando ela entrava pela porta, disse: Entra, mulher de Jeroboão, por que finges assim? Pois eu estou encarregado de te dizer duras novas. Vai e dize a Jeroboão: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Porquanto te levantei no meio do povo e te fiz príncipe sobre meu povo de Israel, e tirei o reino da casa de Davi e te entreguei, e tu não foste como Davi meu servo, que guardou os meus mandamentos e andou após mim de todo o coração, para fazer somente o que parecia reto aos meus olhos. Antes fizeste o mal, pior do que todos os que foram antes de ti, e fizeste deuses e imagem de fundição, para provocar minha ira, e me viraste as costas. Portanto, eis que trarei o mal sobre a casa de Jeroboão, e eliminarei de Jeroboão todo e qualquer do sexo masculino, tanto escravo como livre, e lançarei fora os descendentes da casa de Jeroboão, como se lança fora o esterco, até que de todo ela se acabe. Quem morrer a Jeroboão na cidade, os cães o comerão, e o que morrer no campo aberto, as aves do céu o comerão, porque o Senhor o disse. Tu, pois, dispõe-te e vai para a tua casa. Quando puseres os pés na cidade, o menino morrerá. Todo Israel pranteará e o sepultará, porque de Jeroboão só este dará entrada na sepultura, porquanto se achou nele coisa boa para com o Senhor, Deus de Israel, em casa de Jeroboão. O Senhor, porém, suscitará para si um rei sobre Israel, que eliminará no seu dia a casa de Jeroboão. Que digo eu? Há de ser já. Também o Senhor ferirá Israel para que se agite como a cana se agita nas águas. Arrancará Israel dessa terra boa que dera aos seus pais e o espalhará para além do Eufrates, porquanto fez os seus postes ídolos, provocando o Senhor a ira. Abandonará a Israel por causa dos pecados de Jeroboão, que Jeroboão cometeu e pelos que fez Israel cometer. Então a mulher de Jeroboão se levantou e foi e chegou a Tirza. Chegando ela ao limiar da casa, morreu o menino. Sepultaram-no e todo Israel pranteou segundo a palavra do Senhor, por intermédio do profeta Aías, seu servo. Quanto aos mais atos de Jeroboão, como guerreou e como reinou, eis que está escrito no livro de história dos reis de Israel. Foi de 22 anos o tempo que reinou Jeroboão, e descansou com seus pais, e Nadab, seu filho, reinou em seu lugar. Roboão, filho de Salomão, reinou em Judá de 41 anos de idade. Era Roboão quando começou a reinar. E reinou 17 anos em Jerusalém, na cidade que o Senhor escolhera para todas as tribos de Israel, para estabelecer ali o seu nome. Naamá era o nome da sua mãe, Amonita.
Fez Judá o que era mal perante o Senhor, e com os pecados que cometeu provocou a zelo mais do que fizeram seus pais, porque também os de Judá edificaram altos estátuas, colunas e postes ídolos no alto de todos os elevados outeiros e debaixo de todas as árvores verdes. Havia também na terra prostitutos cultuais, fizeram segundo todas as coisas abomináveis das nações que o Senhor expulsara de diante dos filhos de Israel. No 5º ano do rei Roboão, Sisaque, rei do Egito, subiu contra Jerusalém e tomou os tesouros da casa do Senhor e os tesouros da casa do rei, tomou tudo. Também levou todos os escudos de ouro que Salomão tinha feito. Em lugar desses, fez o rei Roboão escudos de bronze e os entregou nas mãos dos capitães da guarda, que guardavam a porta da casa do rei. Toda vez que o rei entrava na casa do Senhor, os da guarda usavam os escudos e tornavam a trazê-lo para a câmara da guarda. Quanto aos mais dos atos que Roboão e a tudo quanto fez, porventura, não está escrito no livro das histórias dos reis de Judá? Houve guerra entre Roboão e Jeroboão todos os seus dias. Roboão descansou com seus pais e com eles foi sepultado na cidade de Davi. Naamá era o nome de sua mãe, Amonita, e Abias, filho de Roboão, reinou em seu lugar. Capítulo 15. No 10º ano do rei Jeroboão, filho de Nebate, Abias começou a reinar sobre Judá. 3 anos reinou em Jerusalém. Era o nome da sua mãe Maaca, filha de Absalão. Andou em todos os pecados que seu pai havia cometido antes dele, e seu coração não foi perfeito para com o Senhor seu Deus, como o coração de Davi seu pai. Mas, por amor de Davi, o Senhor seu Deus lhe deu uma lâmpada em Jerusalém, levantando a seu filho depois dele, dando estabilidade a Jerusalém. Porquanto Davi fez o que era reto perante o Senhor, e não se desviou de tudo quanto lhe ordenara em todos os dias da sua vida, senão no caso de Urias, o Heteu. Houve guerra entre Roboão e Jeroboão todos os dias da sua vida. Quanto aos mais atos de Abias e a tudo quanto fez, porventura não estão escritos no livro da história dos reis de Judá? Também houve guerra entre Abias e Jeroboão. Abias descansou com seus pais e o sepultaram na cidade de Davi, e Asa, seu filho, reinou em seu lugar. No 20º ano de Jeroboão, rei de Israel, começou Asa a reinar sobre Judá. 41 anos reinou em Jerusalém. Era o nome da sua mãe Maaca, filha de Absalão. Asa fez o que era reto perante o Senhor, como Davi seu pai, porque tirou ela os prostitutos cultuais e removeu todos os ídolos que seus pais fizeram. Até a Maaca, sua mãe, depôs a dignidade de rainha-mãe, porquanto ela havia feito ao poste ídolo uma abominável imagem, pois Asa destruiu essa imagem e a queimou no vale de Cedron. Os altos, porém, não foram tirados. Todavia, o coração de Asa foi todos os dias totalmente do Senhor. Trouxe à casa do Senhor as coisas consagradas por seu pai e as coisas que ele mesmo consagrara, prata, ouro e objetos de utilidade. Houve guerra entre Asa e Baasa, rei de Israel, todos os seus dias, porque Baasa, rei de Israel, subiu contra Judá e edificou a Ramá, para que a ninguém fosse permitido sair de junto de Asa, rei de Judá, nem chegar a ele. Então Asa tomou toda a prata e ouro restantes dos tesouros da casa do Senhor e os tesouros da casa do rei, e os entregou nas mãos de seus servos. E o rei Asa os enviou a Ben-Hadad, filho de Tabrimon, filho de Ezion, rei da Síria, e que habitava em Damasco, dizendo: haja aliança entre mim e ti, como houve entre meu pai e teu pai. Eis que te mando um presente, prata e ouro. Vai e anula a tua aliança com Baasa, rei de Israel, para que se retire de mim. Ben-Hadad deu ouvidos ao rei Asa e enviou os capitães dos seus exércitos contra as cidades de Israel. E feriu a Ijon, a Dan, a Abel-Bet-Maaca e todo o distrito de Quinerete, com toda a terra de Naphtali. Ouvindo isto, Baasa deixou de edificar a Ramá e ficou em Tirza. Então o rei Asa fez apregoar por toda a região de Judá que todos, sem exceção, trouxessem as pedras de Ramá e a sua madeira, com que Baasa a edificara. Com elas edificou o rei Asa a Geba de Benjamim e a Mispa. Quanto aos mais atos de Asa, a todo o seu poder e a tudo quanto fez e as cidades que edificou, porventura não estão escritos no livro da história dos reis de Judá?
Porém, no tempo da sua velhice padeceu dos pés, descansou Asa com seus pais, e com eles foi sepultado na cidade de Davi seu pai. E Josafá, seu filho, reinou em seu lugar. Nadab, filho de Jeroboão, começou a reinar sobre Israel no ano segundo de Asa, rei de Judá. E reinou sobre Israel 2 anos. Fez o que era mal perante o Senhor e andou nos caminhos de seu pai, no pecado com que seu pai fizera pecar a Israel. Conspirou contra ele, contra Baasa, filho de Aías, da casa de Issacar, e o feriu em Gibeton, que era dos filisteus, quando Nadab e todo Israel cercavam Gibeton. Baasa, no ano terceiro de Asa, rei de Judá, matou a Nadab e passou a reinar em seu lugar. Logo que começou a reinar, matou toda a descendência de Jeroboão, não lhe deixou ninguém com vida, a todos exterminou, segundo a palavra do Senhor, por intermédio de seu servo Aías, o Silonita, por causa dos pecados que Jeroboão cometera e pelos que fizera Israel cometer, por causa da provocação com que irritara o Senhor, Deus de Israel. Quanto aos mais atos de Nadab e a tudo quanto fez, porventura não estão escritos no livro de história dos reis de Israel? Houve guerra entre Asa e Baasa, rei de Israel, todos os seus dias. No ano terceiro de Asa, rei de Judá, Baasa, filho de Aías, começou a reinar sobre todo Israel em Tirza, e reinou 24 anos. Fez o que era mal perante o Senhor e andou no caminho de Jeroboão, e no seu pecado, o qual fizera Israel cometer. Gente, encerramos por hoje, mas amanhã tem mais, não? Então, vamos meditar na palavra, enquanto não tem a próxima? Fiquem com Deus, Deus abençoe vocês. Beijos, beijos.